Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Pedro Elias, você acompanhado pela Lara Helena, na nossa apresentação de anfetaminas e derivados, uma análise do ponto de vista toxicológico. A professora responsável é a doutora Lucinéia dos Santos, para a disciplina de Fundamento da Toxicologia, no curso de Engenharia Biotecnológica da Unesp de Assis. O que são anfetaminas? Anfetaminas são substâncias psicoativas e se assemelham aos neurotransmissores monamínicos. Os principais efeitos são euforia, efeito anorexígeno, ou seja, dá um efeito de saciedade, alucinógeno, não tanto pelo clássico da viagem, né, mas mais pela mudança da percepção dos sentidos. É empatogênico, então o indivíduo que está sob efeito da substância, ele tem algo que é descrito como um sentimento de união, e simpatomimético ou simpático-mimético, que ativa o sistema nervoso periférico simpático. Os tipos mais comuns sintéticos são a MDMA, que é o êxtase, a anfetamina, que é conhecida comumente como rebite, em alguns casos, e a metanfetamina. A metanfetamina tem um destaque por ser a mais simples de sintetizar e também, por isso, né, ter os laboratórios mais clandestinos e talvez alguma série de TV, né, em homenagem, e são comumente encontradas. Não tão comumente, mas no grupo das anfetaminas naturais, vem a catinona, a efedrina, a norepinefrina, a pseudoefedrina e a norpseudoefedrina. O padrão de consumo é um padrão de consumo conhecido como binge, ou seja, o indivíduo que consome essa substância, ele tende a consumir muito dessa substância de uma vez e depois ficar um longo período de abstinência. E também é um padrão de policonsumo. Então, no geral, os indivíduos que consomem anfetaminas não consomem apenas anfetaminas. Ela pode estar associada ao álcool, pode estar associada ao cigarro e pode estar associada também a outras drogas. Então, perigos do abuso. Além do que eu acabei de dizer de a associação perigosa de drogas e da alta concentração em um curto período de tempo, o próprio mecanismo de ação gera toxicidade neural, porque ela causa uma alta concentração das monaminas na fenda sináptica. A toxicidade também vem por 3 vias, que é a hiponatremia, isso é a diluição dos sais no sangue, porque ela facilita a liberação do hormônio antidiurético, então ela causa reabsorção do líquido na região renal. Hipertermia é algo que tá pouco elucidado, mas que é claro que vem do mecanismo de ação, de liberação e de excitação do sistema simpático. E o estresse oxidativo, que vem principalmente do processamento, né, do metabolismo da substância. Causam danos agudos, então, em neurotoxicidade, hepatotoxicidade e nefrotoxicidade, com destaque a esses 3, né, que é a região de ação, a região de metabolismo e a região de excreção, e cardiotoxicidade. São conhecidas também como designer drugs, que são drogas que foram feitas com o objetivo de encontrar o efeito desejado, e era senso comum elas terem pouco ou nenhum efeito colateral, ou também efeito de toxicidade crônica, né? E estudos modernos, talvez estudos nem tão modernos, já indicam que há sim toxicidade nas substâncias. Então, deve ser, no mínimo, né, uma contenção de danos para quem se utiliza desse tipo de drogas. A toxicocinética, então, né, a distribuição dessa substância ela se liga menos de 20% às proteínas plasmáticas, então isso causa um alto volume de distribuição e a alta disponibilidade oral, que é causada ao fato de serem bases fracas, terem baixo peso molecular, terem características anfipáticas, então é o clássico, né, do detergente com uma cabeça polar e uma parte apolar, e isso facilita muito a passagem por membranas e por barreiras. Isso leva também à capacidade de atravessar a barreira hematoencefálica e afetar o sistema nervoso central. Além disso, elas são resistentes à monaminoxidase. Então, a via de oxidação das monaminas, como o próprio nome da enzima já diz, é raramente seguido por essas substâncias. O mecanismo de ação pela estimulação dos neurotransmissores monamínicos,
principalmente serotonina, dopamina e noradrenalina, e eles amplificam a ação desses neurotransmissores nos terminais nervosos. Isso quer dizer que, quando a substância atinge um neurônio, ela estimula a liberação da substância, desses neurotransmissores. No sistema nervoso periférico simpático, vai causar efeitos como agitação, euforia, bruxismo, que é um efeito muito comum da substância, principalmente do MDMA, né? Onde em festas de rave é fácil observar indivíduos com pirulito na boca, talvez cada dia mais fácil, né? Era cada dia mais fácil se observar um indivíduo com uma chupeta na boca, agora não está tendo nem rave, então esse tipo de comportamento talvez seja mais raro de se encontrar. Um exemplo prático. Hipertermia, que é um efeito que tem um perigo bem associado nele. Um indivíduo com hipertermia, ele sente mais sede, então ele pode acabar bebendo muita água, e muita água é sim danosa ao organismo. O que leva ao famoso slide com muito texto. Eu achei interessante deixar ele aí, porque você aí que está assistindo pode pausar quando você quiser, e copiar, e ler, e reler, e você não se baseia somente no que eu estou dizendo, né? Então, quando a substância se aproxima dos neurotransmissores monamínicos, elas são captadas para a região pré-sináptica, dentro do neurônio, pelos transportadores membranares dos neurotransmissores monamínicos. Como o pH intracelular é baixo, a tendência é que essa base fraca seja protonada, o que vai alterar o pH ali do meio e vai favorecer a associação dela com transportadores vesiculares de monaminas. E isso causa um efeito nessas vesículas, que é a depressão vesicular, ou seja, um transporte reverso, né, onde a liberação dos neurotransmissores da vesícula ocorrerá. Esse efeito vai ser ainda amplificado pela inibição da captação. Ela age em conjunto para aumentar ainda mais a concentração de monaminas na fenda sináptica. Vale lembrar que não é exatamente de inibição, né? Ela não está inibindo os receptores. Ela inibe a captação, mas ela age como competidor para os neurotransmissores. Age em graus diferentes para cada um deles e em graus diferentes para cada tipo de substância, né? Para cada variedade de anfetamina. Além disso, mesmo considerado muito fraco, as anfetaminas podem ter efeito de inibição à monamina oxidase. Então, por passar a barreira hematoencefálica, as anfetaminas podem afetar o sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico, que vai regular a ação dos neurotransmissores catecolamínicos, que basicamente são a epinefrina e a norepinefrina e a dopamina. Com isso, se manifesta o simpaticomimetismo. É uma tecla que está sendo bem batida aqui nessa apresentação, mas são os efeitos mais importantes também da substância. Então, taquicardia, taquipneia, diaforese, hipertensão, hipertermia, midríase, hiperreflexia e tremores são efeitos que são associados ao sistema nervoso periférico e as manifestações do sistema nervoso central, principalmente algumas indesejadas, né, como agitação, paranoia, alucinações, hiperexcitação, desinibição, convulsões e coma, em casos mais graves, é claro, mas são observados sim. Então, vale sim destacar que essas substâncias não são exatamente substâncias seguras, como já foi senso comum. O metabolismo, ele pode seguir várias vias, mas ele segue a maioria delas no citocromo P450. Aqui à direita a gente tem 5 vias que podem ser aplicadas em anfetaminas, né? Ali em cima é uma anfetamina, vamos dizer, uma anfetamina geral, mas a maioria das anfetaminas pode sim seguir essas vias. Pela imagem já dá para observar que elas não são mutuamente exclusivas, então não vai seguir só uma delas, e às vezes não vai seguir nem duas, né? Vai seguir 3. Mas é muito interessante destacar isso, por terem um peso molecular baixo e serem bases fracas, a droga pode ser excretada ainda ativa, pela rota de eliminação de bases fracas ou de cátions orgânicos, e é pH dependente, né? Em pHs baixos, essa rota é favorecida e vai operar as proteínas de transporte ativo, as proteínas de cotransporte da região renal. Bom, existem diferentes técnicas de detecção da anfetamina, porém elas não são muito eficazes. O rápido diagnóstico, ele não serve apenas para detectar se um motorista sob uso de anfetamina, por exemplo.
mas também em casos de overdose, em que é necessária uma rápida detecção para uma rápida intervenção médica. Dentre os testes, este teste de urina, ele apresenta baixa sensibilidade, podendo até mesmo apresentar um falso positivo, o que no fundo ninguém quer, né? Além de que alguns derivados, como MDMA, eles não são prontamente detectados na urina. E isso é um dos problemas dos testes de detecção. Então, além da baixa sensibilidade, eles têm uma janela de tempo para detecção dos compostos muito indeterminada, o que é bem negativo, né? Porque não existe um período de tempo exato. Porém, apesar disso, o teste de sangue, ele também é utilizado, apesar dele não ser muito prático do ponto de vista de campo, mas ele é capaz sim de detectar a presença de anfetaminas, assim como o teste em fio de cabelo, onde a queratina indica se nos últimos 90 dias houve o uso e se houve, qual foi esse nível de uso, podendo indicar se a pessoa é dependente química ou não. Bom, apesar das anfetaminas poderem ser utilizadas em tratamentos, o maior consumo é recreativo, que na maioria das vezes vai resultar em um quadro de dependência químico, principalmente por conta do consumo no estilo binge, como o Pedro mencionou no início. O tratamento na dependência de drogas pode ter diversas abordagens, mas as principais são as psicológicas e as médico-biológicas. Na abordagem psicológica, independente de ser psicoterapia em grupo ou terapia comportamental, o objetivo é promover a reincorporação do indivíduo ao convívio social e ao trabalho produtivo, já que muitas das vezes ele é restringido desses ambientes, ou ele mesmo se isola de amigos e familiares. Já as abordagens médico-biológicas, elas são mais úteis principalmente no início da desintoxicação, porque esse tratamento ele vai evitar que se tenha sequelas graves ou até mesmo a morte, e ele também auxilia esse ex-usuário no período de abstinência, que vai ser bem forte, principalmente no início. Então, de um modo geral, os tratamentos até agora, eles são pouco eficazes, principalmente quando se tem dependência de 2 ou mais drogas associadas. E, bom, né, a gente já percebeu que anfetaminas causam um dano danado no nosso organismo. E, antigamente, as anfetaminas elas eram utilizadas no tratamento de obesidade. Elas eram prescritas por médicos, principalmente medicamentos que tinham a sibutramina, que é um derivado da anfetamina, na sua composição, na sua formulação. Porém, desde 2011, a Anvisa proibiu essa prescrição, porque, como foi mencionado anteriormente, a anfetamina ela causa um estímulo no sistema cardiovascular e geralmente a obesidade ela está atrelada a problemas cardiovasculares. Então, uma coisa não combina muito bem com a outra, né? Então, ela simplesmente foi proibida de ser indicada. Além das altas taxas de vício de pessoas que passavam por esse tratamento. Porém, alguns estudos recentes demonstraram a eficácia da destroxianfetamina, que é um agonista noradrenérgico na recuperação de déficit de motores e quando há perda parcial ou total na fala de pacientes que tiveram AVC. Por ser estudos iniciais, eles ainda estão sendo feitos em modelos animais, mas os resultados estão sendo positivos. E acredita-se que o tratamento desse derivado da anfetamina, juntamente com a fisioterapia e com auxílio de fonoaudiólogos, eles poderão melhorar a qualidade de vida de quem teve AVC. Com relação à narcolepsia, o metilfenidato é o medicamento mais prescrito e ele é um derivado da piperidina e ele é estruturalmente semelhante à anfetamina. No caso da narcolepsia,
O metilfenidato ele geralmente é prescrito juntamente com outros antidepressivos, com antidepressivos, e também inibidores seletivos da recaptação, da serotonina. Com relação ao transtorno de déficit de atenção, chega até mesmo a ser um pouco irônico recomendar um composto que causa euforia para um transtorno de hiperatividade, né? Mas, na realidade, isso é bem recorrente, isso é bem comum, já faz um tempo. É principalmente prescrito para crianças, mas existem diversos estudos em volta disso, porque ainda não se sabe exatamente como a utilização do metilfenidato logo no início na infância pode acarretar no futuro, né, para esse indivíduo. No próximo slide, eu vou mostrar um vídeo que mostra a abordagem, mas do ponto de vista farmacológico e toxicológico, de como o metilfenidato age no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. O metilfenidato e as anfetaminas são medicações psicoestimulantes usadas no tratamento do TDAH. Estes medicamentos funcionam regulando a atividade da dopamina e da noradrenalina e, no entanto, existem diferenças na forma como cada uma regula esses neurotransmissores. Para entender como esses psicoestimulantes funcionam e como eles diferem uns dos outros, primeiro precisamos entender como a dopamina e a noradrenalina são liberadas e removidas da fenda sináptica. A neurotransmissão saudável envolve um equilíbrio cuidadoso entre a liberação adequada de neurotransmissores na fenda sináptica e a remoção do neurotransmissor da sinapse. Várias proteínas, incluindo transportadores de recaptação, transportadores vesiculares de monaminas e autorreceptores pré-sinápticos são fundamentais para esse equilíbrio. Quando a dopamina é liberada de um neurônio pré-sináptico na sinapse, ela pode se ligar aos receptores pré- ou pós-sinápticos. A ligação a certos autorreceptores pré-sinápticos sinaliza aos neurônios para que diminuam a liberação da dopamina nas sinapses. Da mesma forma, o objetivo do transportador de recaptação de dopamina é determinar a ação e a quantidade da dopamina sináptica, bombeando-a de volta ao terminal nervoso pré-sináptico. Uma vez dentro do neurônio pré-sináptico, a dopamina pode ser metabolizada ou pode ser transportada novamente, desta vez por uma bomba dentro do neurônio chamado de transportador de monamina vesicular ou VMAT. O VMAT é, na verdade, uma bomba de prótons que troca a dopamina por prótons, acondicionando a dopamina em vesículas sinápticas, onde é armazenada para posterior reutilização. Este mecanismo finalmente assegura que os níveis de dopamina nunca atinjam níveis tóxicos nas sinapses nem no terminal dopaminérgico. O metilfenidato liga-se ao transportador de dopamina e ao transportador de noradrenalina, atuando em ambos os casos como um modulador alostérico. Ou seja, ele se liga em cada transportador em um local diferente do que o próprio neurotransmissor se liga. Quando isso acontece, a ação dos transportadores impede a recaptação e permite que a dopamina e a noradrenalina se acumulem na sinapse. O metilfenidato em si não é absorvido pelo neurônio pré-sináptico, mas congela a ação do transportador e, portanto, não tem ação sobre o VMAT. Isso é semelhante a como os antidepressivos bloqueiam o transportador de serotonina ou o trabalho de transportador de noradrenalina. Como o metilfenidato, a anfetamina bloqueia os transportadores tanto para a dopamina quanto para a noradrenalina. No entanto, ao contrário do metilfenidato, que atua como um modulador alostérico, a anfetamina é um pseudosubstrato e um inibidor competitivo desses receptores. Ou seja, ele se liga ao mesmo local que o substrato, seja dopamina ou noradrenalina, competindo assim com os neurotransmissores e impedindo de entrar no terminal. Neste ponto, embora a ligação precisa do metilfenidato e da anfetamina no transportador seja diferente, o resultado é efetivamente o mesmo, prevenção da recaptação de dopamina e noradrenalina. No entanto, como a anfetamina é um pseudosubstrato, ela é na verdade transportada para o terminal nervoso pré-sináptico. Isso é importante porque, além de estar tanto em um pseudosubstrato quanto a um inibidor competitivo nos transportadores de dopamina e noradrenalina, a anfetamina também é um inibidor competitivo e pseudossupressivo no VMAT.
Assim, uma vez dentro do neurônio pré-sináptico, a anfetamina pode se ligar ao VMAT, bloqueando o transportador de dopamina em vesículas sinápticas e, em vez disso, será condicionado em vesículas em si, onde tem a capacidade de deslocar dopamina armazenada ou noradrenalina de volta ao citoplasma. Em altas doses de anfetaminas, como nos casos de abuso de anfetaminas, essa disposição especialmente de dopamina armazenada ocorre e resulta em liberação maciça de dopamina e noradrenalina armazenadas no terminal nervoso pré-sináptico. Se a dopamina se acumula dentro do neurônio em um grau crítico, será expelida no terminal através de 2 mecanismos. Primeiro, a dopamina se ligará ao transportador de dopamina e, na verdade, reverterá a sua direção, expelindo dopamina intracelular na sinapse. E segundo, os canais pré-sinápticos se abrirão, permitindo uma descarga maciça de dopamina na sinapse. Esta liberação rápida de dopamina levará ao efeito eufórico experimentado após o uso de anfetaminas. As diferenças clínicas nas ações da anfetamina versus o metilfenidato podem ser relativamente pequenas. No entanto, nas altas doses de anfetaminas usadas por indivíduos que abusam de estimulantes, as ações farmacológicas adicionais da anfetamina são desencadeadas e estão ligadas a reforço, recompensa, euforia e abuso contínuo. E é isso, na parte final do vídeo ele faz uma recapitulação, né, do que a gente apresentou, do mecanismo de ação da anfetamina. E é isso, muito obrigada pela atenção. Se vocês tiverem dúvidas, deixem nos comentários ou entrem em contato com a gente via e-mail. E é isso, muito obrigada.